Boa noite. Vou gravar a nossa segunda aula nessa modalidade. O assunto que a gente vai estar vendo hoje, né, que a gente vai começar hoje, a gente vai terminar na próxima aula, é sobre a teoria cinética dos gases. Então, a gente vai começar a estudar um pouquinho do comportamento dos gases em termodinâmica. A gente sabe que um dos tópicos principais da termodinâmica, né, que é a física 2 é relacionada à termodinâmica, é a física dos gases. Então, a gente sabe que um gás, né, ele pode ser formado por átomos, que são isolados, né, ou por moléculas. Por exemplo, eu posso ter átomos de oxigênio, posso ter moléculas de vapor d'água, por exemplo, né. Bom, para a gente representar, imagine que a gente tem um cilindro, tá? Um sistema totalmente isolado, e aqui eu tenho moléculas de um gás qualquer aqui dentro. A gente sabe que o sistema mais desorganizado, né, entre aspas, é o estado gasoso, que ele é o estado mais desorganizado. Então, eu tenho moléculas se movendo em todas as direções, né? Eu tenho moléculas se movendo em todas as direções, inclusive elas se chocam com as paredes, elas se chocam entre elas. E a gente sabe que o estado gasoso, ele é o estado que tem menor força de interação entre as moléculas, justamente porque elas estão mais afastadas. Então, eu tenho a menor força de interação possível. A gente vai se arriscar aqui em Física 2 em dizer que a força de interação entre as moléculas, tá? Elas são desprezíveis, porque elas são tão pequenas que elas são desprezíveis. Isso eu tô falando em forças interatômicas, enfim, né? Então, vou arriscar dizendo que elas são totalmente desprezíveis, porque a força de interação é muito pequena, certo? O estado sólido, onde tem a força de interação maior, o estado líquido mediano, essa força de interação, mas há ainda força de interação. E o estado gasoso, ela é muito baixa, e nós vamos considerar que não existe essa força de interação entre as moléculas no estado gasoso, tá? Bom, quando a gente estuda os gases, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Algumas que a gente pode dizer que são algumas variáveis de estado, tá? Assim como quando a gente estuda a velocidade, as variáveis de estado é a distância e o tempo, quando a gente estuda um gás, a gente também tem aquelas que a gente chama de variáveis de estado. E aí nós temos o que a gente chama de variáveis de estado, aquelas que a gente pode chamar de macroscópicas, né, que são aquelas que a gente pode ver, né, que não tá numa escala muito menor, e temos as variáveis microscópicas. Então, na aula de hoje, a gente vai ver sobre as variáveis, sobre as descrições macroscópicas, que seriam 4 descrições, 4 variáveis básicas, tá? Essas 4 variáveis básicas nós vamos chamar de a primeira variável, uma grandeza, né, que influencia quando a gente está estudando um gás. Primeiro de tudo, a gente chama de massa, né? A quantidade de gás que eu tenho influencia naquilo que eu tô estudando, que eu estou descrevendo um gás. A quantidade de gás, ela influencia. Essa quantidade nós vamos chamar de número de mol, que você já deve ter escutado em algum lugar, número de mol, que eu posso botar aqui que está relacionado à massa, né? Então, o tipo de gás que eu estou estudando, cada gás ele tem uma determinada massa, que depois a gente vai ver também, que tem um determinado número de mols, cada gás é diferente. Outra coisa, imagine que eu tenho aqui um sistema com um gás aqui isolado, né, dentro desse cilindro aqui, dentro desse sistema aqui. E esse gás aqui, ele tá tendo choque entre eles, certo? Então, eu tenho um determinado movimento aqui. Quando esse gás aqui, ele começa a ter choque entre as paredes, por exemplo, do recipiente que ele tem, eu vou ter uma determinada pressão, certo? Então, uma outra variável de estado macroscópica a gente vai chamar de pressão. O que seria a pressão? A pressão nada mais é que essa força que o gás faz com as paredes do recipiente, certo? Esse gás, ele ocupa um determinado volume. O que vai ser esse volume?
esse volume, nós vamos dizer que o volume de um gás, ele vai ser exatamente o volume do recipiente que ele está sendo ocupado. E temos ainda uma outra variável de estado que está relacionada, né, à termodinâmica, que a gente vai chamar de temperatura. Bom, essas 4 aqui a gente vai chamar de descrições macroscópicas. E nós temos ainda outras descrições, que nós vamos chamar de descrições microscópicas, que está relacionado ainda com a velocidade que essas partículas elas estão se movimentando, né? Porque elas se movimentam dentro desse sistema aqui, então elas estão se movimentando com uma determinada velocidade. Se elas têm massa, elas têm velocidade, elas têm uma energia relacionada, e essa energia a gente vai chamar de energia cinética, que é a energia do movimento. Existem outras descrições que nós vamos ver ainda, que é o período, ou seja, qual é o tempo que ela vai levar uma partícula a se chocar na outra, qual é a distância que elas caminham, que elas percorrem até se chocar entre as outras ou entre as paredes, que a gente vai chamar de livre caminho médio, de período. Isso são as que a gente vai chamar de descrições, né, que também são variáveis de estado, microscópicas, que vai ser o assunto da próxima aula. Tá? Hoje a gente vai focar nessas 4 descrições macroscópicas, essas 4 variáveis de estado aqui, que a gente chama de macroscópica. Bom, o primeiro seria o número de mols. O que seria o número de mols, tá? Que é mols. Imagine o seguinte, que eu tenho aqui 3 sistemas com 3 gases diferentes, certo? Vamos supor que eu tenho 18 gramas de vapor d'água, tá? Tá tudo no sistema gasoso. Tenho 32 gramas de oxigênio, também de gás oxigênio, né? O oxigênio do sistema gasoso. E tenho ainda 28 gramas de nitrogênio gasoso. Todos os 3 estão dentro desses recipientes e eu pergunto qual é o número de mols desses recipientes. Qual o número de mols, qual a quantidade de mols que eu tenho de vapor da água, qual o número de mols que eu tenho de oxigênio e qual é o número de mols que eu tenho de nitrogênio. Bom, eu posso dizer que todos os 3 têm exatamente a mesma quantidade de mols. Por quê? O que seria o mols? O mol nada mais é do que a quantidade que eu tenho de moléculas ou de átomos de um determinado gás. Por exemplo, um mol de qualquer gás, de qualquer coisa, ele tem exatamente 6,02 vezes 10 na menos 23 átomos ou moléculas, tá? Um mol de qualquer coisa tem 6,02 vezes 10 na menos 23 átomos ou moléculas. Por que átomos ou moléculas? Porque aqui eu tenho átomos, aqui eu já tenho uma molécula de vapor d'água, certo? Bom, esse número que a gente tem aqui, 6,02 vezes 10 na 23, ele recebe um nome que talvez vocês não se lembram lá quando vocês estudaram química, mas esse número ele se chama número de Avogadro. Esse número de Avogadro, ele é uma constante, certo? E ele é uma homenagem a um cientista que era Amedeo Avogadro, tá? Que ele dizia que todos os gases ocupam o mesmo volume nas mesmas condições de pressão e temperatura. Então, se eu tiver um gás que está nas mesmas condições de pressão e temperatura, eles vão ocupar exatamente o mesmo volume. Bom,
E se eles vão ocupar o mesmo volume, na mesma condição de pressão e temperatura, eles têm a mesma quantidade de mols. Então, por que eu tenho aqui exatamente a mesma quantidade de mols? Porque se vocês pegarem na tabela periódica, vocês vão ver que, por exemplo, o oxigênio, a massa molar dele é 16. Só que eu tenho 2 moléculas, então eu tenho 32. O nitrogênio é 14. Se eu tenho 2 moléculas, eu tenho 28. O oxigênio é 16, com mais 2 de hidrogênio, eu tenho 18. Então, todos esses gases aqui, eles têm exatamente o mesmo número de mols, certo? Então, 1 mol de um átomo A, ele tem exatamente 6,02 vezes 10 na 23 átomos ou moléculas de A, certo? Bom, quantos átomos, então, existem em 1 mol? A quantidade de átomos que existem em 1 mol a gente vai chamar de número de Avogadro e é exatamente isso. 6,02 vezes 10 na menos 23 por mol. Ou esse por mol a gente vai representar por mol na menos 1. Ou seja, 1 mol de qualquer gás tem exatamente 6,02 vezes 10 na menos 23. Eu nunca vou ter meio mol ou 1,5 mols. Ou a gente vai ter 1 mol, ou 2 mol, ou 200, ou 300. Nunca 3,2, 3,5. Então, são números sempre múltiplos. Múltiplos de 6,02 vezes 10 na menos 23, tá? A gente nunca tem meio mol, sempre múltiplos disso. Então, quando falar, por exemplo, assim, no exercício, 1 mol de determinado gás. Quando tá falando 1 mol de determinado gás, tá falando em 6,02 vezes 10 na menos 23. Tá falando 2 mols, tá falando de 12,04 vezes 10 na menos 23. E assim sucessivamente. Então, 2 mols de qualquer gás tem, por exemplo, 2 vezes 6,02 vezes 10 na menos 23. Tá? Então, isso seria o número de mols.